Olá, muito boa tarde, eu sou o pastor Tiago e este é o programa Aconselhamento Bíblico, o programa aqui semanal que nós temos às quintas, às 14h30, para trazer temas para você relacionado ao Ministério de Aconselhamento, às experiências que nós temos aqui na nossa vida e também uma forma tanto de trazer informação quanto encorajar o seu coração. Então seja mais uma vez bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, que seja um tempo aqui de aprendizado, de edificação, um tempo onde nós podemos aprender a palavra de Deus e desafiar aqueles que estão ao nosso redor e também como nós podemos nos comportar nos desafios que nós temos hoje. Então mais uma vez seja bem-vindo e hoje nós vamos falar de um tema importante, de um tema relevante, tanto da parte do aconselhamento bíblico quanto também para a convivência das famílias, que é sobre o aconselhamento bíblico para os idosos, ou aos idosos, nossos irmãos idosos, como que nós podemos então trazer uma palavra para as questões específicas do coração deles. E hoje eu estou aqui com uma irmã em Cristo muito querida, a Daiane Esteves. Boa tarde, Daiane. Tudo bom? Boa tarde a todos. E aí, preparada? Preparada, te levo nervosa, mas preparada. A Dai é uma irmã muito querida em Cristo, ela, né, a sua família, o seu esposo, o Marcelo, os filhos, e ela está aqui conosco hoje para falar desse tema de aconselhamento bíblico aos idosos. Ela tem, né, é uma conselheira nossa aqui, ela atende também no Centro de Aconselhamento Bíblico, está no processo de treinamento e tem também atuado numa área específica, né, tanto ajudando em outros ministérios, como Geração de Ouro, que a gente pode falar depois, mas também no aconselhamento. A Dai, ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia em gerontologia pela HC USP, acertei, né, Dai? Aprimoramento em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês, mestre em gerontologia social PUC-USP e doutora em saúde coletiva Unicamp. Então é uma irmã que tem se envolvido nessa área, buscado conhecimento, né, teórico, prático também nesse sentido, e uma grande bênção unindo as duas coisas também é o aconselhamento bíblico. Então vai ser um tema bom, né, tanto de uma parte de informação, quanto também, né, na prática de como nós podemos lidar com esse público específico, tanto na área talvez da saúde, que ela vai trazer algumas questões aqui, quanto também da parte do aconselhamento. E você, que é o nosso convidado, que está aqui semanalmente conosco, pode mandar sua pergunta, pode mandar sua consideração no chat, é importante a sua participação. Então, ora, nós paramos aqui a nossa conversa para ouvir você, para ouvir o que você tem a dizer. Então talvez você conhece alguém que cuida de um idoso, é cuidador de idoso, ou então você na própria família, ao lidar com os pais, com o tio, enfim. Então isso é importante para você e também para aquele, né, para o idoso que deve ser cuidado, amado, que deve ser alguém respeitado, né? E aí nós vamos falar tanto de uma visão cultural que se tem do idoso hoje no nosso país, de uma forma geral, quanto o que a Bíblia fala sobre essa questão do idoso, né? Então, que você possa participar conosco aqui, eu estou no chat, e você pode então mandar o seu boa tarde, mandar suas considerações, para que nós possamos falar a respeito disso, e com certeza vai ser uma grande bênção. Nós temos aqui já algumas colocações aqui, Dai. Primeiro, a Luciene diz, boa tarde, pastor Tiago, Deus te abençoe, muito obrigado. Caio Sheila, que está aqui semanalmente com a gente também. Boa tarde, irmãos, pastor Tiago e Daiane, graça e paz, bom tema. Sheila de Feira de Santana, Bahia, olha o só. Brasil inteiro. Exatamente, e aí tem mais gente aí assistindo, chegando, né? Compartilhe o link, porque é importante isso, é muito importante falar desse tema, falar tanto de uma visão talvez específica de quem cuida, mas também de quem é cuidado nesse aspecto. E eu acho que é um tema que serve até para gente que é jovem, porque a gente está tão envolvido na nossa rotina que a gente não para pensar nas nossas questões, no nosso envelhecimento. E eu acho que muitos dos conflitos que os idosos eles vivem hoje é porque eles não se programaram para a velhice deles. Então hoje eles estão perdidos, né? Lógico que a gente não, em nenhum momento aqui a gente vai generalizar, a gente está falando sempre de uma qualificação do que a gente vê na maioria, mas que é importante a gente pensar no nosso envelhecimento, né? Porque o que eu vejo de muitos pacientes que eu atendo é que a identidade dele era aquilo que ele fazia. E, de repente, chegou na velhice, ele se aposentou, ele perdeu a identidade dele. Então, ele não se sente mais produtivo, não se sente mais útil. E isso não é verdade, né? A gente vê na palavra de Deus quantas pessoas que eram idosas e Deus usou. Né? E quantas pessoas que eram jovens, começaram o seu ministério na juventude, e elas continuaram mesmo na velhice. Então, a gente consegue ser produtivo e a gente tem espaço na igreja para trabalhar. E o idoso ele tem uma experiência muito bacana que ele tem
tanta coisa para ensinar. Então, assim, ele consegue ser produtivo mesmo estando aposentado. Na igreja, ele consegue pegar a sua experiência da sua vida toda e colocar em prática ali na igreja. Sim, exatamente. E Dai, como é que você chegou a especificamente o trabalho com os idosos na sua área? Como é que foi para você esse processo? Tem alguma questão de experiência pessoal ou Tem. e como é que Porque foi? eu fiz fisioterapia, depois Sim. eu fiz a minha especialização, e aí começou a aparecer muitos pacientes com Alzheimer, com Parkinson. E aí eles traziam algumas questões da questão do sofrimento mesmo, de como lidar, que eu não sabia como responder. Então gerava muita angústia para mim. Sim. Eu ficava muito angustiada. E aí eu ficava, gente, mas eu preciso, de alguma forma, eu preciso buscar uma resposta para essas pessoas que elas estão sofrendo. E tanto o idoso quanto o familiar. Porque a gente está ali, então, na maioria das vezes, eu entro na casa do meu paciente 2 vezes na semana. Então, às vezes, eu escuto coisas que eles falam só para mim, que a família não sabe. Então, e eu sei disso porque ele fala, vou falar para você, aí ele fala baixinho. Então eles se abrem para mim. Então, às vezes, tinham questões que eu não sabia como responder. E aí eu fui fazer o cuidados paliativos, né, achando que, de repente, lá eu encontraria como que eu poderia, de uma certa forma, dar um ânimo e dar um consolo para essas pessoas. E não encontrei lá. E aí, quando eu cheguei aqui na presbiteriana, que eu comecei a me inteirar na capelania com a Eleni, Sim. que eu fui entender que não sou eu que tenho que dar as respostas, que eu não vou ter as respostas, né? Era muita pretensão minha achar que com alguma coisa que eu pudesse falar ou fazer, eu ia acabar com o sofrimento da pessoa. E aí eu fui entender que, na verdade, a palavra de Deus é ela quem vai confortar. Então, assim, e conhecer a palavra, e aí porque eu tinha muito receio de misturar essa questão do profissional com a minha crença. Sim. E aí eu aprendi que, assim, eu não preciso pregar, eu não preciso evangelizar, mas uma oração que eu faço, eu sei que a pessoa se sente bem, porque ela me fala depois. Então, às vezes a gente está lá no conflito, né, entre o profissional porque você sabe que você tem um Deus, que a gente crê num Deus, que ele tem a solução para todos os problemas, para todos os sofrimentos que a gente tem. Então, foi nesse sentido, foi nessa minha busca de tentar suprir as angústias dos meus pacientes, dos cuidadores e a minha angústia, que eu cheguei no aconselhamento, que eu cheguei na capelania, e que aí hoje eu sou muito mais tranquila em relação a falar do amor de Deus, falar de quanto Ele nos completa, que ainda que a gente esteja sofrendo, Ele quem está ao nosso lado cuidando da gente. Então o meu caminhar foi esse. Assim, hoje eu fico feliz, porque às vezes eu não vou ter a resposta que ele precisa naquele momento para a angústia dele, mas eu consigo fazer uma oração por ele. Né? Então, isso eu sei que já reconforta o sofrimento dele e o coração, porque o Espírito Santo ele vai trabalhando da forma dele. Sim, então você une os dois trabalhos, né? Um trabalho físico, mas também um trabalho emocional, Sim. porque não é só pela dor que o paciente, fico pensando, pelo que o paciente enfrenta ali naquele momento, ou uma limitação física, mas outras coisas estão envolvidas, né, no seu contexto, como tristeza, como solidão. A solidão e tudo mais. E Dai, uma coisa interessante também, já tinha conversado antes, existe um pensamento equivocado hoje na nossa cultura sobre o que é ser um idoso ou chegar na velhice, né, versus a idolatria pela juventude, né? Sim. Então, a gente estava até conversando antes do programa aqui, e aí é uma brincadeira, mas é uma verdade, porque a gente fala assim, doença de velho. Não é assim, a gente estava brincando, Sim, mas é uma verdade, né? Parece que está ficando velho. Então, relaciona sempre estar doente com o ato, com o processo da velhice. Ou você não estar produtivo. Ou não estar produtivo. Porque você não quer sair, nossa, tá parecendo velho. Exatamente. Tá sem energia, não quer ir ali fazer nada. Só que tanto na área, né, da saúde quanto na área bíblica, a gente vai ver depois, não existe o aspecto de unir as duas coisas. Né? É claro que a gente está num corpo que vai né, se corrompendo a cada dia, no sentido de, né, a gente vai envelhecendo e as células não são mais as mesmas, quer dizer, tem um processo acontecendo, mas necessariamente não é a união de doença e velhice, né? Eu acho que isso é importante também falar, né? Sim, é que a gente está numa sociedade que ela visa muito o corpo, a saúde e a juventude, e aí isso é um contraponto perto da velhice. Então, o que todo mundo quer? Por que as empresas farmacêuticas de beleza, de cosméticos, elas crescem tanto? Porque cada novo produto você tem uma promessa diferente, né? Uma ruga que vai desaparecer. Todo mundo tende sempre a buscar estar sempre jovem. Então ninguém quer envelhecer.
E aí, quando você vai falar do velho, o velho é o outro, né? Ah, não, mas eu não sou velho. O velho é o outro. Tanto que a nomenclatura, porque não há problema algum em usar a palavra velho. É que muitas vezes a gente relaciona o velho com o desgastado, né? Nossa, esse sapato tá velho, vou jogar fora. Aí você traz esse conceito de velho para as pessoas, e não é isso. Né? O velho é a pessoa que ele passou por tanta coisa, ele tem experiência, mas que ele continua produzindo, continua sendo uma pessoa que pode produzir, que pode... até esqueci a palavra que eu ia usar. Sim. Essa é uma coisa que acontece frequente. Esqueci o que eu estava falando. Sim, mas a ideia, muitas vezes, é ter o aspecto, né, de comparar a velhice com um fato negativo, né? Então, inclusive isso culturalmente, né, por mais que a gente fale assim, não, a gente tem que respeitar os idosos, e realmente temos, mas existe, né? Isso é coisa de velho. O cara não quer sair. Você está velho agora, está ficando velho e tudo mais. E a gente acaba dizendo isso no dia a dia também, né? Aquela ideia de, nossa, estou com uma dor aqui, acho que estou ficando velho, né? Não estou conseguindo andar direito. Então, isso também vai entrando no coração das pessoas, né? E trazendo o aspecto de que velhice é uma coisa completamente ruim. Então eu devo fugir dela. Né? E isso é tão sério que o ano passado a OMS ela quis colocar dentro das doenças, né? Que cada doença tem um código, ele quis colocar a velhice como uma doença. E aí foi um movimento dentro dos profissionais que é do envelhecimento para que, como assim, velhice é doença? A gente já tenta combater tanto essa ideia errada de que a velhice não é doença, que a velhice não está associada à doença. Aí vem a OMS e fala, não, agora a velhice é doença. Que é? Qual é um sintoma de velhice, então, para ela ser uma doença? Exatamente. Porque um sintoma que as pessoas dizem hoje, né? A gente até brincou no início, tô com dor nas costas. Não tem idade para ter dor nas costas, né? Claro que dependendo do trabalho que você faz, do esforço, todo um aspecto, né? Agora, eu vejo isso também como um aspecto da idolatria do coração do homem, né? Do nosso coração, de buscar a juventude, né? Tanto que na literatura você tem, né, a fonte da juventude. Sempre existe aquela busca de continuar, né, constantemente jovem. E a gente estava falando no início também, é interessante, às vezes eu fico chateado. Você chega para alguém, primeiro que a gente tem aquela ideia do respeito, né? Então, de chegar e dizer assim, alguém que é mais velho que a gente, dizer senhor e tal. E hoje, querer ser educado, às vezes, é uma ofensa para outra pessoa. Ofendendo. Exatamente. Então, às vezes você chega para alguém e diz assim, olha, como está o Senhor? Aí aquela clássica, meu Deus, Senhor está no céu, né? Aqui é o fulano, né? Bom, primeiro, que senhor é um pronome de tratamento dentro da parte do português, né, da linguística. Então, quando você diz senhor, não está se referindo à idade, está se referindo a um pronome que você tem aquela pessoa, né, por respeito, você não tem intimidade para chamá-la de você. Então, eu sou casado e a gente me chama de senhor. Isso não tem problema. Então, a pessoa já não quer ser chamada disso como se isso fosse uma questão negativa. Por duas razões. Primeiro, o que eu penso, a idolatria pela juventude e o desprezo pela velhice. Exatamente. Né? E isso é um problema do coração, né? Mais do que uma nomenclatura médica, isso é um problema do coração, né? De não querer aceitar, né, o fato de envelhecer. Né? Porque quais são os valores que ele dá para a vida dele para achar que a velhice é uma época que você tem que ser pulada. Né? Ou que você tem que postergar. Então, assim, não vai me chamar de senhor, não sou velho. Então, assim, mas a gente escuta isso, mas o que há por trás de uma frase dessa, né? Então, é exatamente isso. E é uma coisa que ela vem sendo plantada pela mídia, pela nossa sociedade, há muito tempo. Então, assim, não, porque eu não sou velho. E aí, lembrei o que eu ia falar aquela hora, que antes a gente usava velho, né, e velhice. E aí depois começou a usar a terceira idade. Sim. A terceira idade, a melhor idade, o idoso. E por que teve essa mudança de nomenclatura? Exatamente porque relacionava o velho com algo pejorativo. E aí você muda, então, para a terceira idade. E aí surge outro problema. Porque aí quem é da terceira idade, para o idoso, ele é aquela pessoa ativa, que não tem que tem doença, mas que continua a rotina dele, que sai, que faz exercício. E velho é aquele que fica em casa, que se entregou, que é doente. Na verdade, todo mundo tem doença, mas o velho é aquele que está em casa doente. Então, não tem essa divisão, né? Que, na verdade, é como que está o seu coração para você enfrentar a realidade que você está. Né? Então, acho que essa é a grande questão.
Do envelhecimento. Sim. E é interessante que você falou, porque as escrituras, elas enaltecem a juventude, mas elas também enaltecem a velhice, né? As cãs brancas. Uhum. Inclusive, num relacionamento que Paulo descreve, por exemplo, para Tito, as mulheres mais velhas, os homens mais velhos discipulam, né, as pessoas mais jovens. Quer dizer, existe utilidade, sabedoria, né? Então, o que as pessoas desprezam nesse sentido, porque pensam assim, eu sou velho, então eu estou ficando... Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características de lutas pessoais na velhice, né? Mas é interessante que é importante dizer que a Bíblia, ela não despreza a velhice, né? Então, quando a gente pega textos como o Salmo que fala, é só enfado e canseira, né? Não quer dizer, não quer desprezar a velhice, né? Então, eu não posso, né, tanto como mais jovem, né, a gente, ou até mesmo o próprio idoso, ele desprezar uma fase da vida que ele é natural nesse estado de vida aqui, né? E como, então, inclusive, o tema de hoje é encontrar contentamento nisso, né? Para que eu enfrente aquilo que eu tenho que enfrentar na minha velhice, ou me prepare para aquele momento, né? Porque aquilo que você falou é fantástico, assim, porque nós não nos preparamos para isso, né? A gente sempre pensa, por quê? Porque existe a idolatria da juventude. Eu nunca vou ficar velho. Velho, aí tem aquela questão também, que eu sou... Minha alma é jovem. A minha cabeça é jovem. A minha cabeça é jovem. Meu corpo não acompanha a minha cabeça. Exatamente. E aí são palavras, né, que a gente entende, né, no mundo muitas vezes, que diz assim, não, nós somos iguais. Mas na verdade na prática não é assim, né? Na prática existe o desprezo realmente muitas vezes. Você que está nos assistindo sabe disso, né? E eu vejo assim que às vezes há até vergonha do idoso de estar numa fila para idosos, né? Ou estacionar, não, mas eu não vou fazer isso não. Ou quando você está num ônibus e de repente estava vazio, quando você entra, você senta naqueles lugares específicos são de idosos. E aí quando chega um idoso, você vai levantar, né? Não, o senhor senta aqui. Não, não precisa. Não precisa. Pode ficar. Exatamente. Mas é um direito seu, pelo amor de Deus. Não, meu filho, eu tô forte e tal. E eu vejo, né, por trás disso, né, essa questão do próprio coração mesmo, né? Então, junto com uma questão cultural, tem uma resposta que nós temos com relação a isso. Então, eu acho que trazer nas Escrituras, enaltecer na Bíblia, né, o que a Bíblia já diz sobre as cãs brancas, né, sobre a sabedoria que é passada, isso é importante falar sobre isso, né? É importante trazer o aspecto de que a juventude é uma grande bênção, mas a velhice também é uma grande bênção, né, principalmente quando nós podemos ver os filhos dos nossos filhos, né? Ou seja, ver uma geração que Deus cuidou, que Deus estabeleceu, e o próprio salmista fala que ele foi jovem, agora é velho, mas nunca viu um justo desamparado, né? É experiência. Então, nós temos que olhar no aspecto de que irmãos e irmãs estão à nossa frente, talvez na fé, caminhando muito mais, e eles são exemplos para nós, eles são questões, né? Então, a gente também compara muitas vezes, Dai, não sei o que você acha sobre isso, do uso da tecnologia que tem hoje, de alguém que não consegue ter o mesmo avanço, né, nesse uso, então às vezes fica de lado, porque a gente acaba dando valor a coisas que realmente não identificam a pessoa, né? E aí entra a questão também da própria identidade cristã, né? Então eu sou um jovem, mas depois serei um velho, se assim Deus permitir que eu chegue na velhice. Quem sou eu, né? Quem que eu sou? Qual que é a minha identidade? O que o Senhor, né, tem para o meu coração, para a minha vida. Então, se você é jovem, né, ou se você que está assistindo já está na velhice, há contentamento para o seu coração. A Bíblia descreve o processo que você está vivendo como algo glorioso também, entendendo as limitações, que a gente vai falar depois, né? Inclusive, Eclesiastes 12 descreve essa limitação física até que vai ter natural da vida, né? Quer dizer, tem coisas que a gente não consegue fazer mais do que a gente fazia quando era mais jovem. Mas como encontrar então descanso e sabedoria, né? Existem algumas lutas particulares nesse processo, nesse momento da vida, né? E você até enviou algumas aqui, eu queria falar delas. Primeiro, essa questão do temor da proximidade da morte, né? Como é que isso é para o idoso? Como é que você tem visto isso, né, tanto no seu atendimento, né, ali indo à casa do seu paciente, como é que isso tem acontecido? A morte também é da mesma forma que a velhice, ninguém quer conviver com ela, a morte também ninguém quer morrer, né, mas a gente ainda não encontraram nenhuma forma para a gente viver a vida inteira, né, viver eternamente. A gente vai viver, mas não vai ser aqui. Mas eles têm um temor muito grande, assim, em relação à finitude da vida mesmo, né? Sim. Então, é uma das causas de sofrimento para eles. E aí, quando você alia isso com alguma doença, fica muito mais complicado.
Para isso, então, entra a questão toda de depressão, de desânimo, de angústia, de solidão. Então, eu acho que é algo que a gente tem que levar mais com naturalidade. Lógico que não é fácil, nem para a gente que é jovem, Sim. né? Então, eu tenho 2 filhos pequenos, pensar na morte é tipo, nossa, mas e aí, que vai ser dos meus filhos, do meu marido? E para eles, por mais que eles já tenham, né, toda uma vida já, as preocupações são diferentes, né? Eles Sim. não têm mais que o filho que é pequeno, não. Os filhos já cada um tem a sua vida. Os netos têm os seus pais, mas sempre há essa preocupação e é buscar a esperança em Cristo, né? Sim. Porque enquanto a gente estiver aqui, como eu posso contribuir? O que Deus espera que eu faça, né, enquanto eu estou aqui, né? Como eu posso ser produtivo na obra de Deus? Como eu posso ajudar em alguma... Como eu posso servir? Acho que essa é a palavra. Exatamente. Né? E conforme eles vão chegando na velhice, assim, pelo que eu tenho observado, muitas vezes eles esquecem o que é o servir. Porque talvez não vai encontrando mais o que fazer, né? Quer dizer, o que eu faço? Se antes era a minha força, né? Tem uns textos aqui, Dai, que eu quero ler. Jó 32:6 fala assim: E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Olha só o respeito que o jovem tem pelo idoso no tempo bíblico aqui, né? Quer dizer, eu tenho medo de colocar a minha opinião sobre vocês, não é porque ele ia receber um castigo em si, mas porque diante da sabedoria da velhice, né, nós que estamos aqui ainda, a gente não tem a mesma sabedoria, né? E a sabedoria não é só o fato do quanto conhecimento acadêmico, porque uma pessoa ela pode ser uma excelente acadêmica, inclusive uma administradora de empresa, né, um economista, e não sabia administrar o dinheiro na família. Você pega um idoso, né, uma pessoa que já passou por um processo, que administra, né, sei lá, você pega na agricultura, né, meu pai, por exemplo, trabalhou muito tempo com agricultura, e o conhecimento dele, sem saber ler, sem saber escrever, né, que às vezes, assim, hoje, claro que as pessoas têm, adquirem, mas aquele conhecimento popular, aquele conhecimento que pela prática, né, então o texto, né, traz essa ideia de, olha, eu vou falar, mas eu tenho medo, porque vocês são mais sábios, né. Um outro texto Provérbios 20:29 diz assim: a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Olha só que lindo, né? A Bíblia reconhecendo a beleza, né, da vida, do processo da velhice, né? Então isso traz esperança, né? Traz esperança para o coração. E você falou com relação à morte também. Eu acho que a morte é algo desconhecido para todos nós. A gente é crente, eu sou crente, creio em Jesus Cristo, creio que vou morrer, vou para o céu. Eu sei para onde eu vou, eu só não sei como é o processo. Não é verdade? Bom, que eu vou chegar até lá. Não... Exatamente. Então, assim, eu não sei como é que vai ser essa passagem. Será que tem um túnel? Não sei. E por si só, a morte é algo misterioso para a gente, né? Então, eu acho que temer o processo é algo comum a todos nós, né? Claro que isso pode aumentar na velhice, porque pode se ter aquela sensação de pensar assim. Às vezes eu escuto uns irmãos idosos falarem assim: quantos anos você tem? Eu falo a minha idade, né? Aí eles falam assim: você tem mais vida, você ainda tem quase o mesmo tanto de idade que você tem para frente ou até mais. Eu não tenho mais tudo isso para frente, né? Então a gente percebe que há realmente uma reflexão maior sobre a morte, né? E como que nós podemos então trazer esperança para a vida desse idoso que está lidando com o medo, né, da morte, e como que o que você pensa a respeito disso, de dar uma esperança para ele nesse aspecto? Eu acho que a gente tem que buscar na palavra as respostas para eles, né? E reconfortar, eu acho que trazer esperança. Eu estava até lendo Apocalipse, em que fala da grandeza do nosso Senhor, né? Quando João ele tem a visão de Jesus. Sim. E aí ele começa a descrever, né, sobre Jesus. E às vezes a gente esquece do tamanho do nosso Senhor, né? E a gente coloca os problemas muito maior do que Deus. E a morte é uma delas, né? Então o temor da morte ele fica muito maior do que é Jesus. E então assim, claro que ninguém quer morrer, né? E o processo, às vezes, com que você vai chegar à morte quando tem uma doença, Sim. um câncer, um Alzheimer, que são doenças que elas muitas vezes é progressiva, né? Então isso traz
uma piora, assim, no seu sofrimento com a morte. Mas é ter aquela esperança que a gente viveu até aqui e que eu vou encontrar com o Senhor. Eu acho que essa é a maior esperança de qualquer cristão. Verdade. Né? Então, assim, é que morrer é estar com Cristo. Né? Lógico que isso é um treino que a gente tem que fazer, né? Porque Claro. é na oração, é encontrar nosso consolo na palavra. Não sei, acho que... Eu acho que é importante também, você falando nesse aspecto, talvez nós não falemos muito sobre morte no nosso dia a dia, né? Porque a gente pensa que a gente vai ter ainda muito tempo para frente, e eu acho que não é errado pensar isso, mas na verdade a vida, ela está nas mãos do nosso Deus, né? Pode ser que eu morra amanhã, e pode ser que a minha mãe, né, que já tem 73 anos, viva muito mais do que eu vivi nesse mundo, no sentido daqui para frente. Então, agora é claro que o natural, digamos assim, né, olhando de uma forma natural, né, e até quando um pai perde um filho, né, eu escuto isso, ele diz assim, olha, é triste porque o natural seria meu filho, né, me enterrar, e não... Você já escutou essa? Não sei se você já escutou essa. Então, aparentemente é algo natural. Agora, eu acho que é importante também ouvir, e acho que no seu trabalho você faz muito isso, até porque eles contam, né, para não ser ridicularizados, às vezes contar uma coisa para a família, ou simplesmente a família reduzir, não estou dizendo que toda a família é assim, ou um cuidador, alguma coisa assim, ou até mesmo, né, a ideia de reduzir a expressão do coração daquele idoso, né? Então, é importante ouvi-lo. Se ele diz, olha, eu estou com medo, a resposta não é tão simples em dizer assim, para com isso, você já viveu toda a sua vida aí, você tem que ter fé, né? Viveu até agora, né? Não é só isso, né, Dai? Não é. E assim, e entender o coração dele, né? Qual que é o temor real dele? Exatamente isso. Ponto nevrálgico. Então, assim, você está com medo da morte, mas qual que é o seu temor real? Né? O que está te segurando aqui? Que, nossa, tem que ser algo muito bom para que isso, numa balança, pese mais do que você se encontrar com Cristo. Então, eu acho que... e aí, por que mais profundo, né? Porque, assim, numa conversa superficial, você não vai conseguir alcançar qual que é o motivo real que ele está temendo a morte. Exatamente. Né? Então, eu acho que sempre... E tudo isso a gente tem que conversar, a gente tem que ouvir. Às vezes... Até, eu já ouvi, por exemplo, de idosos, até o medo de que a família não vá bem, de que se o filho tem algum problema, ele tem medo de, né? Não sei se isso também... mas é achar que você está no controle de tudo, né? Isso, daí você foi no... Porque assim, mas o meu temor, então, é que se eu morrer... Eu aprendi isso na prática, porque hoje eu tive meus filhos, e aí eu falava para meu marido, nossa, mas se você morrer, o que eu vou fazer? E aí, por um grande período, eu ficava angustiada com isso. E aí, a minha irmã é casada com o irmão do meu marido. E aí, teve um dia que eu falei para ela, olha, se um dia eu e o Marcelo, a gente morrer, as crianças ficam com você, tá? Aí ela começou a dar risada, nossa, pelo amor de Deus. Mas depois eu fui entender que eu não preciso me preocupar com isso, porque se eu morro, se o Marcelo morre, se nós dois morremos, tudo está no controle do Senhor. Não cai uma folha da árvore sem que Ele permita. Sim. Então, assim... Quem ficar aqui não vai ficar abandonado, porque está no projeto dele. Então, assim, a gente não tem controle de nada. E, às vezes, o temor da morte é esse, né? E a gente hoje, por exemplo, tem muito idoso que é chefe de lar. Exatamente. Né? Então, é ele quem financeiramente cuida da família. E aí, se ele morre? Porque se você for pensar na lógica, quem está mais próximo da morte é ele. E se ele morre? É ele que financeiramente quem cuida da família. Sim, verdade. Mas é essa questão do controle, né? Então, assim, a gente não tem controle de nada. É o Senhor que está à frente de tudo. E ouvir essas queixas é muito importante, até porque você possa fazer um aconselhamento adequado, Sim. né? Quer dizer, por que você tem medo, né? Então, não ridicularizar o idoso que fala simplesmente dizendo tenha mais fé, e realmente, né? Mas também eu tenho que ter mais fé, você que se tiver 30, 40, 15 anos, tem que ter mais fé. Mas a questão é o porquê, e eu acho que trazer o aspecto, aquilo que você falou, de lembrá-lo da eternidade, de Cristo, do cuidado, da carreira. Né? Agora a pergunta é, né, que as pessoas, é possível se preparar para isso? Quando eu leio o apóstolo Paulo dizendo, eu completei a carreira, né, e guardei a fé, eu vejo nele, né, uma sensação ou uma palavra de alguém que está pronto, talvez não no sentido que não tinha temor nenhum, mas pronto em saber que completou a carreira diante do Senhor. Então, também é possível, né, aconselhar esse idoso, né, para que ele possa entender o processo que vai vir, se Cristo, né, não voltar, mas que ele talvez vai enfrentar a morte, né,
e que ele pode enfrentar com confiança no Senhor. Sim. E não é isento de ter medos, de ter questões e que devem ser levados até Deus, né? Então isso é muito importante. Até porque a gente não controla o que a gente sente. Eu acho que a questão não é o pecado de você sentir medo, de você, né? Mas é como eu lido com esses sentimentos que eles Exatamente, aparecem, exatamente. né? Então eu acho que essa forma que é ser cristão. Então eu tô com medo, eu tenho medo de morrer, mas como que eu vou lidar com esse medo? Eu vou me entregar a ele ou não? Como é que eu trago a esperança bíblica para, né, trabalhar nesse medo? Isso. Você colocou um outro aspecto de que é comum do enfrentamento dos, né, no momento, na fase da velhice. Qual que seria o segundo? A solidão. A solidão. Como é que isso é no contexto que você trabalha? Não, os idosos do meu contexto, eles se sentem muito sozinhos. E aí a queixa principal deles é essa questão de abandono da família. Então eles se sentem abandonados pela família. Eu não sei o quanto isso é porque essa é algo que eu tenho tentado analisar assim com os pacientes que eu atendo. O quanto ele colocou toda a vida focado na família, e de repente ele chega na velhice e cada família tá com a sua rotina, né, tá com os filhos, tá trabalhando, e ele se sente só, porque ele não criou outras possibilidades dentro da vida quando chegasse na velhice. E aí eles têm essa solidão. Sim. Lógico que a gente tem famílias e famílias. Tem a família que realmente abandona mesmo o idoso, né, não quer saber. Mas você tem aquela família que ela é presente, que ela cuida, mas que o idoso não reconhece isso como cuidado. Então então é o filho ou a filha que está lá presente, está preocupado, está vendo o médico, está fazendo diversas coisas, pensando no idoso, no cuidado do idoso, mas ele não reconhece isso como cuidado. Sim. Então, mas o que então é o cuidado para eles, né? E aí, por ele pensar que talvez o cuidado para ele, ou ser amado, seria estar com a sua família sempre, o filho ir buscar todo domingo para ir na igreja, isso seria cuidado, mas às vezes na dinâmica da família não acontece. Então, mas a solidão é algo que balança, mexe muito com eles, e isso afeta até a questão de relacionamento mesmo com outras pessoas, com outros idosos. E aí eles vão se fechando em casa. Então aí eles não têm mais ânimo de sair, de conversar, de conhecer pessoas novas. Sim. Então, essa questão da solidão é algo bem, bem forte, assim. E às vezes pode passar a exigir da família que é responsável por ele muito mais do que ela pode dar naquele momento, ou até mesmo porque existe a rotina dos filhos, existe a rotina da própria casa, do trabalho em si, né? Então, às vezes a gente vê famílias que se reorganiza toda para estar ali, né? Ou seja, leva o idoso para casa, às vezes a esposa sai do trabalho, ou tem uma filha mais velha, ou tem um outro filho que fica, né? Agora eu acho também que envolve essa questão de não pertencimento, né? Ou seja, fica numa casa uma semana, na casa, quer dizer, ele não consegue organizar as coisas dele, a gente sabe que isso é muito importante, né? Acho que de uma forma geral, né, para as pessoas, mas também para o idoso, ele saber que está ali, o lugarzinho dele, né? E isso vai trazendo o aspecto da própria solidão. Eu acho que isso aumenta, Dai, quando existe a viuvez envolvida nisso, né? Ou seja, perdeu o marido, perdeu a esposa. Quando tá sozinho. Mas a solidão, engraçado, né? Porque, assim, esse sentimento de solidão neles é tão forte que se é um idoso, e aí essa questão da viuvez, ela é um ponto importante. Mas se é um idoso que ele é independente, que ele consegue morar sozinho, e ele mora sozinho, a reclamação da questão de estar só é a mesma daquele idoso que mora com os filhos. Entendi. Então você vê que por isso que eu falo que é algo que vai... Aí a gente tem que conhecer o coração, né? Então, ir tentando investigar. Que vai além da questão física mesmo, ou da questão da presença dos filhos, né? Então, é uma solidão que talvez seja você achar que a alegria do Senhor não é suficiente. Sim. Né? E aí, eu até estava lendo um salmo falando da plenitude da alegria do Senhor. E a gente fala tanto, né? Não, mas eu confio em Deus. Não, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a gente não vive isso. É um desafio, né? É um desafio. Porque hoje de manhã eu estava fazendo devocional com as crianças e a gente estava falando de como Deus ele é poderoso e que tudo surgiu com apenas a palavra dele. Sim. Né? E será que esse Deus que é tão poderoso que quando ele fala as coisas acontecem, ele não tem poder para preencher a tua vida com aquela alegria que só ele pode dar? Né? Então eu acho que é exercer a fé. A questão da solidão é você exercer a fé. Deus ele é muito grande. Então, e ele tem uma alegria e uma paz que só ele pode dar.
Mas a gente tem que buscar essa paz. Não adianta a gente ficar no nosso canto, sempre reclamando, falando da família, falando disso, daquilo, mas a gente não tem um movimento em que a gente busque aproximar do Senhor para, Senhor, eu quero experimentar essa alegria. Né? E eu acho que quando a gente começa a experimentar essa alegria que Deus ele vai preencher na nossa vida, que a gente vai vendo que a nossa vida ela tem muito mais coisas para oferecer, Sim, exatamente. eu consigo ter mais alegria em fazer as coisas, em servir. E também pode gerar, ou pode criar um ambiente de né, uma tentação pecaminosa para o idoso de murmuração constante, né? Então aquilo que você falou às vezes a família tem o cuidado, a gente sabe infelizmente hoje da realidade de famílias que realmente abandonam, né? Ou seja, a pessoa não tem um cuidado mínimo ali, né? Mas também existe aquela família que cuida, que zela, que leva ao médico, que faz todo o processo, né? Mas como você falou, pela falta do contentamento, é sempre insuficiente, né? E aí acaba gerando murmuração, né? Sim. Quer dizer, na primeira oportunidade existe a reclamação da família, né? Então, não da família em si, mas do idoso para com a sua família, né? Você estava falando, eu lembrei de um texto bíblico sobre essa questão de exercer fé, né, no cuidado do Senhor. Isaías 46, verso 3 e 4, fala assim: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então olha a promessa de Deus, que mesmo no momento da velhice, né, que talvez onde nós lutemos, né, a pessoa lute muito mais com né, a ideia da solidão, de se sentir sozinho, Deus mais uma vez lembra o seu povo e nos lembra de que Ele nos leva desde o nascimento até a nossa velhice. Quer dizer, não há, né, uma mudança no caráter de Deus, no cuidado de Deus, tanto, né, no fato de ser jovem, quer dizer, não é porque eu sou jovem é que eu sou mais valioso para Deus, então eu sou velho, não posso produzir tanto, acho que não. Deus se preocupa, né, Deus carrega, Deus leva, Deus traz o aspecto, né, desse cuidado pessoal. E isso é importante resgatar na velhice, né? Ser lembrado disso constantemente, né? Sim. Porque realmente a solidão é uma coisa que, né, pode assim, abraçar e traz problemas de relacionamento, né? E isso é um aspecto importante. Um outro desafio na velhice que você colocou aí, qual seria? Além da solidão É. e do temor à morte, eu acho que a questão dessa preparação, né, da aposentadoria e tudo mais, e acho que também a questão de inversão de papéis, quando de repente aparece alguma doença, o idoso precisa de algum cuidado, e aí o familiar precisa assumir o cuidado desse idoso, né? Ah, verdade. Então, porque aí o pai que era o pai, agora ele não é mais o pai, então você tem uma inversão de papéis, que aí quem vai cuidar é o filho. E aí você tem um conflito na família, e não é só com o idoso, né? Porque é a filha que está se sentindo frustrada porque aquele pai que hoje ela está cuidando não era o pai que ela conheceu a vida inteira. Verdade. Né? Ou a esposa que está cuidando daquele marido, mas aquele marido não é o marido que sempre foi, né? E hoje ela tem que cuidar, tem que fazer todo... cuidar tanto na parte financeira quanto física. E às vezes, sei lá, um início de demência em que a memória começa a falhar e você tem... sobrecarrega a esposa, por exemplo, então ela tem que lembrar de muitas coisas, ela assume muito mais responsabilidades que às vezes eram divididas entre os dois. Então, essa inversão de papéis também, ela é... E aí também é buscar o contentamento nas limitações físicas, Sim. né? Tem uma descrição de Eclesiastes, capítulo 12, que diz assim, no dia em que, descrevendo o processo da velhice, né? No dia em que tremerem os guardas da casa e os seus braços e se encurvarem os homens outrora fortes, né? Então ele traz o aspecto de a casa já não vai estar tão estabelecida, porque você vai ter problema com equilíbrio, vai ter problema com várias coisas. Então Eclesiastes descreve isso, ele fala, se curvarem os homens fortes, quer dizer, alguém com vigor, de repente ele vai tendo uma questão corporal, física mesmo, né? As tuas pernas e cessarem os teus moedores, né? Que são os dentes, né? Interessante isso, né? Que ele vai falando que vai ficando mais fraco, vai ficando... por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas, quer dizer, o problema, né, de já começar a ter... Da visão. Isso, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem no dia em que não puder falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem.
E aí ele traz uma questão assim, ó, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres, como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite. Né? Você pensa aí numa descrição que a Bíblia faz, que vai realmente trazendo poeticamente aqui uma limitação física, né? Ou seja, o texto fala que um gafanhoto se torna pesado para aquela pessoa. E aí o grande desafio é ser contente, né? E entender essa questão física, né? Você que cuida dessa parte, Sim. existe isso, né? Existe. Não, e isso, às vezes, porque e aí a questão da inutilidade que a gente estava falando Sim, no começo, ela fica mais forte. Porque, mas antes eu conseguia tomar banho sozinha, antes eu conseguia lavar meu cabelo sozinha. Porque são coisas simples que a gente faz, às vezes, no dia a dia, Sim. que a gente não dá valor, e quando você perde, aí você vê o quanto aquilo era importante para você. E aí você alia uma doença com a solidão, com todo um contexto, o contentamento já foi. Você não consegue enxergar Deus na sua vida, você não consegue ter a alegria do Senhor. Então, mas é que quando a gente fala de contentamento, da alegria e de Deus que completa a nossa vida e que responde às nossas angústias do nosso coração, ele responde a todas essas questões. Exatamente. Né? Seja de uma doença, seja da solidão, seja da viuvez, seja do meu temor à morte. E também, daí eu acho que também tem aquela questão, você sempre batendo na tecla do coração, se eu tenho um ídolo da juventude, envelhecer não vai ser bom nunca. Né? Sim. Então, se eu tenho um ídolo de produtividade, né, não ser produtivo, né, inclusive idosos que acabam ultrapassando o limite do não reconhecimento do seu corpo e acabam tendo acidentes, né? Porque pensam assim, eu consigo fazer isso ainda, eu vou fazer, né? Não é aceitação, né? Que a não aceitação, aceita exatamente. A sua limitação. Exatamente. E aí sempre tem aquela escadinha que ele quer subir para pregar alguma coisa que está no armário na parte de cima. Sim. E aí cai. E aí o quadro às vezes vai piorando, né? Porque enquanto você tinha só uma dificuldade no joelho, uma artrose no joelho. Mas aí você quis subir, pegar, ousar, né? Não aceita a sua limitação e que tudo bem, não tem problema você colocar nas partes mais baixas. Exatamente. Né? Mas aí entra aquela ideia de, não, mas eu consigo fazer. Tem um texto nas Escrituras, Levítico 19:32, diz assim, diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião. Deus dizendo para o povo dele que eles deveriam fazer isso. Né? E aí eu entro numa questão interessante, daí que o valor da vida humana, né, o valor especificamente aqui do idoso, não está no fato do quanto... Porque nós, voltando um pouquinho, isso é complexo, porque né, esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma irmã que já tem 56 anos, né, tem 56, e a dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Né, então, assim, sempre tem assim, um currículo muito bom, mas sempre bate na questão de... e isso vai trazendo uma sensação, né, porque, como eu falei, existe um discurso lindo, né, de aceitação e tudo mais, só que na prática, pensa, não, você não é tão produtivo quanto aquele outro. E isso pode incorrer na questão do erro do coração, de pensar que o que eu produzo é onde está o meu valor. É uma identidade, né? Exatamente. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o nosso valor está em Cristo. Né? E a honra, Deus sempre deu honra aos idosos. Sempre. Inclusive... Quando nós vamos para Timóteo 2:4, Paulo fala assim, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Então olha só esse aspecto dado pelo próprio Deus, de que a mulher mais velha, ela tem o processo, ela é importante no ensino daquela mulher que é mais jovem. Né? Então é importante ensinar o idoso e lembrá-lo que o valor dele e que se ele não consegue, está tudo bem, é um processo natural da vida. É um processo que ele vai, inclusive a Bíblia descreve isso, só que a Bíblia não descreve isso como algo que é não útil ou não valorizado. A Bíblia descreve isso como algo, inclusive, bom. Em que sentido? De você poder viver e ver a graça de Deus, e ver o amor de Deus, e ver os filhos dos seus filhos, e ver a sua descendência. Então, esse aspecto de trazer, não, a sua identidade, o valor está no Senhor. Isso é importante para o idoso, né? Sim. E eu vejo assim, eu estou atendendo um senhor que ele era médico,
Ele era cirurgião geral, então ele sempre trabalhou, ele vai fazer 80 anos. E aí ele se aposentou. E aí acabou a vida dele, porque a identidade dele era ser médico. Você tirou a Sim. medicina dele e hoje ele não se identifica com mais nada. Triste, né? Exatamente. Porque a nossa identidade não está naquilo que a gente faz, né? A nossa identidade está em Cristo. Sim. Então, e como hoje você consegue glorificar a Deus, né? Glorificar a Cristo, mesmo na velhice, né? Então, Sim, a conversa tá tão boa que eu até esqueci de ver o chat. O pessoal tá mandando aqui algumas coisas. O Caio Sheila fala assim, e às vezes as famílias não dispensam esse tempo, e aproveito para falar da palavra de Deus para trazer um pouco de esperança. Ótimo. A Rosana fala assim, eu acho fantástico ter 55 anos, ser aposentada, ser ativa e ter uma história de vida e de experiência com Cristo. Amo estar vivendo minha velhice. Ai. Ah, que bênção, né? Nós temos aqui a Elizabeth também colocando aqui algumas mensagens. Então, aquilo que foi colocado aqui também, né, de entrar em contato aí especificamente, é importante. Nós temos aqui também as pessoas falando, nós conseguimos ver todo mundo do chat aqui, porque nós temos um outro link, mas tem que mandar nesse específico aqui do aconselhamento. Mas é bom poder saber que é um tema importante e o quanto nós podemos trabalhar no coração desses nossos irmãos e trazer para eles ali um aconselhamento bíblico, né, ajudá-los nesse processo, né. Existe um outro enfrentamento que você entende nesse aspecto do processo da velhice, que você acha que é importante pontuar aqui daquilo que você mandou? Além da questão do próprio descontentamento, além da questão da própria solidão, né? Enfim, da aceitação também do processo da limitação física, né? Da reflexão com relação à morte, e também eu acho que cabe uma palavra aqui, as famílias, né? Então, porque pode ser que as famílias lidem com alguns pecados comuns também, que é a falta de paciência, né? Que é a ideia a insegurança, o medo, às vezes a idolatria do tanto medo de perder, né? O pai, perder a mãe, perder um tio, enfim, pode se tornar pesado e tirar o direito daquele idoso, inclusive de tomar decisões, que não é incomum, né, Dai? Não, isso é muito comum. Né? Já tirando a autonomia do idoso, né? Então, você quer controlar tanto que você acha que, às vezes, acha que o cuidar é controlar demais. E aí você vai limitando o idoso, às vezes, ele é capaz, cognitivo, ainda que não seja físico, mas ele pode tomar uma decisão sozinho, né? Mas às vezes ele não é consultado, né? Ele só é informado da decisão. Então, mas essa questão de família, ela é bem abrangente, assim, nessa questão até dos cuidadores. Sim. Né, quanto o cuidador ele não está na sua rotina de cuidado ali, ele também sofre, né? Também é alguém que precisa ser visto e ouvido, né? Porque às vezes a gente todos precisam, lógico, ser escutados e ter atenção, mas às vezes a gente dá tanta ênfase para o idoso e a gente esquece daquele que está cuidando, né? Porque quem cuida, né? Também precisa ser escutado e também tem suas angústias, suas tristezas, também. Então esse coração a gente também precisa sondar, né? Entender onde está a fé e a esperança dele, né? Porque não é fácil você, muitas vezes, ter um familiar que está com uma doença séria, né? Com alguma patologia em que você precise agora, muitas vezes, abrir mão da sua vida para cuidar daquele familiar. Então, eles têm as angústias deles, né? A frustração de, nossa, mas eu não estou trabalhando. Ou o contexto familiar também, às vezes, fica muito complicado quando o idoso vem para casa desse familiar. Uma vez eu atendi um senhor em que ele foi morar com a filha. E a filha era um amor, super atenciosa. Você via que ela se esforçava para fazer o melhor pelo pai. E aí começou a ter, o filho mais novo dela começou a ter uns episódios de se machucar na escola, ele ficou mais agressivo. E ela foi entender que ela estava deixando um pouco a família dela de lado e focando no cuidado do pai. Ela não estava conseguindo um equilíbrio em que ela conseguia dividir a atenção dela para os dois. Sim. Então é um conflito que ela viveu. Ela chorava para mim, porque é um conflito que você vive, que você faz o quê? Mas eu amo meu pai, ele precisa de cuidado. Mas eu também amo meu filho e ele também precisa de cuidado. Então, da mesma forma que um idoso ele tem que focar em Cristo e lembrar sempre que ele é a nossa esperança, e que tudo que acontece em nossa vida é por permissão dele, para o familiar também. Exatamente. Né? Então, assim, você que é familiar, está passando por essa situação, vivendo suas angústias e seus conflitos, cuidando do seu idoso, do seu pai, da sua mãe,
marido, esposa, Deus ele permitiu que chegasse nesse momento. Exatamente. Né? E o que o Senhor quer te ensinar nesse contexto? Né? A gente não passa nada sem que não tenha um aprendizado. E Deus ele quer, às vezes, moldar nosso coração, nos transformar. Então, assim, que ensinamento, às vezes, não é fácil a gente escutar isso. Que a gente está passando por isso por permissão de Deus, porque Ele quer nos ensinar. Exatamente. Porque a gente tem aquela concepção, mas Deus é bondoso, então Ele só vai fazer tudo o que eu acho que é certo, que é bom, aos meus olhos. Só que o olhar do Senhor é amplo, a gente não consegue saber qual é a linha de pensamento dele. Mas nada foge do seu controle. Então, o que você está passando é por vontade dele, é por permissão dele. Então, cabe a nós sempre, naqueles momentos que a gente está passando por angústia, entender o que o Senhor quer de mim. Né? O que eu preciso aprender nesse momento? É exposto o coração. Né? E tem uma coisa interessante, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na nossa igreja, nós temos aqui um ministério chamado Geração de Ouro, né? Que a Dai participa também, junto com outros irmãos aqui. E tem sido uma bênção, né, Dai? Porque isso integra o idoso à vida da igreja. Então eu fico muito feliz de ver os irmãos, né, os idosos aqui são ativos, eles estão, né, as mulheres da SAF, aí tem os homens, aí tem reunião de oração, vem. Né, às vezes está tendo conferência, as irmãs estão lá numa sala orando, então traz o aspecto de utilidade, né? Eu sou útil para a minha igreja, né? Eu trabalho, eu sirvo na minha igreja. E essa geração de ouro que nós temos aqui é uma reunião que acontece mensalmente. Isso, todo terceiro sábado do mês. Todo terceiro sábado do mês, e é um momento onde é para eles, né? No sentido de encorajamento. É uma palavra focada nas questões deles, então a gente tem um café da manhã delicioso, começa às 8h30. Quem puder, sábado agora. E aí a gente tem uma palavra focada nessa questão desses temas, né, que são às vezes bem específicos da terceira idade, né, da velhice. E aí depois a gente sempre tem ou uma oficina com exercício, ou algo mais falando de tecnologia, então é bem gostoso, eles têm gostado, a gente tem, em média tem uns 50 idosos, a gente ficou bem feliz com esse número, porque pra gente, como a gente começou agora, a gente não sabia como que seria o nosso alcance. Então é um trabalho bem importante, assim, que tem dado super certo. E aí entra naquela questão do próprio aconselhamento, entendendo o que nós colocamos aqui, algumas questões que o idoso lida no processo da velhice, a gente pode antecipar essas questões trazendo respostas ao coração dele. Então nós temos hoje aqui o centro de aconselhamento, o qual a Dai também atende, nós temos inclusive idosos que nós atendemos aqui, a Dai também atende, né? Então você procure aí o centro de aconselhamento, a Dai, né, tá ali, os outros conselheiros também. E são queixas muito comuns, às vezes, né, relacionamento com filho, preocupação, família. Solidão. E é importante a igreja ter isso nesse aspecto, né? Então é uma grande bênção, porque a gente acaba, né, nós temos isso aqui. Por outro lado, esse trabalho de trazer o fato de que, o que esses irmãos fazem na nossa igreja, né? Qual que é a utilidade deles, assim, nesse sentido. Então, várias áreas, né? Discipulado, né, a questão da própria oração, né, às vezes eu troco mensagem com algumas irmãs, olha, orem por isso, isso é um sentimento de utilidade, e realmente intercessão, é importante estar, né, algumas saem juntos para visita, então a gente vai percebendo todo esse processo que vai acontecendo, quer dizer, eles estão ali para servir, né, a sabedoria deles é importante, né, que eles aprenderam do Senhor durante toda uma vida, é muito importante nesse aspecto, né? E esse é no aconselhamento, quando eu faço, é algo que eu tento mostrar, né, do tipo, olha, a gente tem tanta opção na nossa igreja que você pode se identificar com algum trabalho, e aí você faz relações de amizade, você cria vínculos, né, e você fortalece a sua fé, que você está lá vendo a irmã, está dando testemunho. Então eu acho muito importante você agregar os idosos aos trabalhos da igreja, né, que acaba se tornando a teoria com a prática juntos, né? Exatamente. Você fala assim, você precisa fazer alguma coisa. Mas eles falam, vou fazer o quê? Exatamente. Não, peraí, então vou te dar a opção do que você pode fazer. Eu acho que a linguagem também é muito importante. Nós temos uma linguagem comum, que é a linguagem do evangelho, para mim, para você, para a criança, para o jovem, né, para o idoso, mas também trazer o aspecto de aplicabilidade para a vida deles, né? Ou seja, né, quais são os desafios e como que as escrituras respondem a esse desafio. Isso é muito importante, né, Dai? Então, esse trabalho deve ter um olhar bíblico, amoroso, deve ter uma paciência também, tanto para aquele que talvez não tem toda a estrutura, né, de pensamento, no sentido de tecnologia e tudo mais, mas que ele está ali para ouvir o evangelho. E existe disposição, né?
Às vezes existe uma dificuldade de locomoção, depende às vezes da família, não consegue pegar né, é difícil pegar um ônibus sozinho. Mas às vezes eles também não querem. Exatamente. Porque E aí que é o desafio, né? é você sair um pouco da sua zona de conforto. Porque para ele tá bom ficar em casa, eu assisto o culto pela internet. Então, que você tá ali, para você, aquilo que você tá vivendo é o suficiente. Então, só que você tem que ter um movimento seu para você sair da sua zona de conforto, né? Então, eu busco sempre estimulá-los a sair de onde eles estão, porque tem outras coisas bacanas que eles podem participar e aprender. Sim. Tem mais uma mensagem aqui. A Renata, olha só, Renata. A Renata compartilhou aqui, eu vou ler, tá? Pastor, por favor, fale sobre eles também se prontificar e ajudar na igreja. Quando comento isso com eles, acho que com os pais, né, dela, eles dizem que a igreja não vai querer ajuda de velho. Vai sim, é importante, né? E não é ajuda de velho, né? Ajuda de um irmão em Cristo. Então, ó, fica aqui então a pedido da filha e também aqui do trabalho, não sei de que igreja exatamente. Ó, se for aqui de São Paulo, tem Pinheiros, com o pastor Alberto, o pastor Arival diz, vem, né? Pode vir. Aí o que acontece aqui? Nós temos o fato de que deve ajudar, né? E é importante. Então, assim, não é o trabalho, né, do velho, é o serviço em Cristo Jesus, sim, né? Esse é importante também. Então, nesse aspecto, é saber e entender que eu posso servir a igreja de Cristo. Eu posso contribuir de alguma forma. Exatamente. E aí, entrando naquela questão, eu tenho limitações físicas, olha, eu não vou conseguir talvez fazer esse tipo de questão. E entender isso é uma bênção de Deus, porque traz um contentamento de dizer, ok, sim, mas ao mesmo tempo Deus usa a minha vida. Uhum. Né? Eu posso ser usado pelo Senhor. O que eu posso fazer além da minha doença, né? Além do exatamente. Que eu tenho. Ok, eu não posso, né? Vai ter um negócio, uma corrida, eu não posso estar ali. Mas como eu posso orar por isso, né? Como eu posso trabalhar com isso? Como eu posso incentivar as pessoas? Como eu posso sentar, né, com uma outra pessoa e falar de Cristo para ela, aconselhar, né, uma pessoa mais jovem? Então, existe sim, porque na Bíblia existe, o Senhor usou homens e mulheres, né? Nós temos ali homens usados por Deus, mulheres que já estavam no processo da velhice, nós temos o próprio Abraão, né, e Sara, usados por Deus. Né, para abençoar aí as famílias, as gerações. Então, entender a questão da utilidade é muito importante. Dai, você tem uma palavra final aos idosos, aos nossos idosos aqui de Pinheiros, aos idosos que estão assistindo, que irão assistir? Qual seria a sua palavra final para eles nesse sentido? Minha palavra final seria que a plenitude do Senhor, na presença do Senhor é a nossa alegria. Que eu já até falei sobre esse versículo. E lembrar que, apesar de todas as dificuldades que existem, que vocês passam, o Senhor está no controle de tudo, cuidando de vocês. E se prontifiquem a servir. Eu acho que essa palavra, para mim, o servir, lógico que ela serve para todo cristão, mas eu tento dar uma ênfase nessa, quando fala de envelhecimento, porque você é útil na casa do Senhor. Então, assim, vem. Se dispõe a fazer, que você vai ver o quanto Deus ainda não vai te usar na casa dele, né? Porque você é útil. Sim, eu quero encerrar aqui também, antes, lendo um parágrafo, né, de um livro chamado Isto é Filtro Solar, do Emílio Garófalo, e ele fala, né, num dos seus capítulos ali a respeito de Eclesiastes, o livro é sobre Eclesiastes, e ele diz exatamente o seguinte, então presta atenção aí. Deus escreve nossa história e nós envelhecemos. É o plano, é o belo. É importante que os anciãos entre nós mostrem suas cicatrizes. Não se preocupem em escondê-las. É útil para o povo de Deus ver o peso dos anos vividos nesse mundo quebrado. Ver o quanto vocês foram longe vai fazer bem aos nossos corações. Não deixem que a vitalidade dos jovens roube de vocês a honra que os seus anos de vida cultivaram. Jovens, nossos anciãos já viram mais luz e mais trevas do que vocês em sua vida juvenil. Aprendam deles. Então, olha... Resumiu tudo. Exatamente. Quer dizer, não devemos desprezar e devemos dar, né, o próprio valor que as Escrituras dão, tanto o próprio idoso quanto o jovem, né, de dizer, não, a velhice é um tempo onde eu posso viver para a glória de Deus. Eu posso honrar a Deus, eu posso glorificar o Senhor. Tá, e quero agradecer pela sua presença, pela sua experiência, tanto na parte da saúde, quanto também na parte do aconselhamento. Tem sido uma grande bênção, viu?
o seu envolvimento, o seu testemunho, o seu aprendizado. Eu que agradeço, tenho aprendido tanto. Que Deus continue abençoando a sua Amém. vida, viu? Então, e você também que está nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco. Foi muito bom falar desse tema. Haverá outros temas relacionados a isso também, mas que Deus continue fortalecendo e consolando o seu coração. Lembrando que toda quinta, às 14h30, nós temos aqui no canal da nossa TV, na TV IPP, ou IPP TV, nós temos temas relacionados ao aconselhamento da área, né, específica de idosos, de jovens, de adolescentes, enfim. Então, compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo, né, com cuidadores, né, com famílias, com os idosos, porque há contentamento na velhice. E o contentamento não está em lutar para ser jovem. No contentamento está no fato de compreender a velhice e dizer como eu posso glorificar a Deus no estado que eu estou vivendo hoje. Então Deus continue abençoando a sua vida e uma excelente tarde para você.